bem? Hoje a gente está aqui na clínica fazendo uma avaliação pós-operatória da Paula. A Paula Luschini, ela é a Miss T 2017, ela foi a vencedora. E agora ela vai para a Tailândia para o concurso. Como é o nome do concurso, Paula? É Miss International Queen. Miss International Queen, que é o maior concurso de beleza trans que existe. Então ela vai agora em março. Então ela veio dar uma passadinha aqui para fazer mais algumas, não digo retoques, mas complementos da feminização dela. E eu queria aproveitar e mostrar para vocês aqui alguns detalhes da cirurgia dela que a gente acabou fazendo. Então vocês podem observar o seguinte, que a Paula é uma menina muito bonita, né? Geneticamente ela tem uma beleza que a gente não precisou fazer grandes coisas na cirurgia dela. Então primeiro a gente vai notar o seguinte, observe o contorno capilar que ela tem. Esse contorno capilar, ele é muito feminino. Então vira um pouquinho só, Marinha. Ele é muito feminino. Então ele dá uma moldura para a sua face bem importante, uma moldura bem interessante. Quando a gente vai medir o tamanho da testa dela, a gente observa o seguinte, ó, que ela tem cerca de 4,8 centímetros de altura. Então uma testa feminina a gente considera em torno de 5, 5,5 centímetros até 6 centímetros, dependendo da paciente. Acima de 6 centímetros, a gente já indica uma cirurgia de avanço de couro cabeludo. Obviamente que a paciente ela pode ter mais do que 6 centímetros e ainda ter uma aparência, uma leveza e um ar feminino. Tudo que eu vou dizer aqui, ele não deve ser interpretado de forma categórica e de forma rígida. A gente precisa avaliar o paciente como um todo. Por exemplo, a altura do pescoço, a largura dos ombros. Então é importante que a gente faça a avaliação em conjunto, não só a avaliação isolada. Então ela tem essa altura de testa, então a gente não precisou fazer nenhum tipo de avanço de couro cabeludo. O que nós fizemos foi uma frontoplastia. Paulinha, vou tampar você um pouquinho aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar para a câmera, mas ela tinha uma projeção importante da região orbital e da região da fronte, né? Então o que nós fizemos foi uma osteotomia tipo 1, né? Nós fizemos um desgaste orbitário, uma abertura do olhar e um desgaste da região frontonasal, né? Então isso que a gente fez no terço superior da face dela, né? Descendo um pouquinho, nós fizemos uma lipoenxertia. A nossa conversa com a Paula sempre foi na direção da leveza e da naturalidade, né? A gente tem esse tipo de preocupação, é a preocupação da maioria dos cirurgiões hoje que militam nessa área de cirurgia de feminização facial. Prezar pela naturalidade. Se vocês observaram os pacientes da década de 80, são pacientes que se injetavam mais, às vezes até com produtos não médicos, né, com silicone industrial. É comum a gente observar ainda pacientes que nos procuram para isso. E hoje em dia não, hoje a gente usa, todos os médicos usam, a maioria, quer dizer, usa produtos à base de ácido hialurônico, que são produtos degradáveis, absorvíveis, o corpo acaba absorvendo e traz uma naturalidade muito grande, que é o que aconteceu com a Paula. Se ela levantar um pouquinho a cabeça assim, olha, você consegue ver uma proeminência malar dela, bem natural. Isso aqui foi tudo feito com gordura. Obviamente que a gente colocou um pouco mais de gordura para ele absorver e ficar uma coisa mais natural. O lado dela também foi desenhado, né, com gordura, ela já tinha uma projeção labial inferior, mas o lado superior dela era um pouquinho mais pobre, então a gente conseguiu preencher um pouquinho. Nós preenchemos um pouquinho de sulco, que é o bigode chinês, e temos um pouquinho mais. Nós fizemos bichectomia também, Paulinho? Não, né? Então nós volumizamos um pouquinho essa região lateral do rosto com gordura, né? Nós fizemos a parte do mento, né? O mento dela é um pouquinho mais largo. Nós fizemos só um shave, nós queríamos dar esse tipo de leveza. Como a mandíbula dela é um pouquinho mais quadrada, a gente quis afunilar e trazer e terminando em ponta o queixo dela, porque isso aqui combina com a altura dela. Tem pacientes que a gente não consegue fazer isso porque a paciente às vezes é um pouquinho mais larga e o queixo muito fininho fica desproporcional. Então é interessante a gente pensar nisso também. Às vezes a paciente também procura o médico para fazer uma cirurgia de V-line e o V-line não cabe para aquela paciente. Muitas vezes a paciente, se ela fizer um V-line, vai ficar desproporcional, vai ficar artificial, e a gente costuma brincar assim que vai ficar com um rostinho de ET,
com a cabeça um pouquinho mais alargada, o ombro alargado, e aquele rosto muito fininho. Então, tenham em mente que a indicação da cirurgia ela é uma indicação individual, óbvio. Ela tem que ser avaliada o paciente como um todo. Então, para a Paulinha, a gente pensou isso, quis deixar o ângulo dela um pouquinho mais aberto e quis afunilar a mandíbula dela, tá? Então, isso que foi feito. O que nós vamos fazer agora? Ela volta, então, para poder fazer pequenos detalhes, como qualquer mulher faz. Com o envelhecimento, existe uma tendência à ptose, né? Ou seja, a queda dos tecidos. Então, todo mundo, com o passar do tempo, vai ter um pouquinho de queda da região do supercílio, vai ter um acúmulo de pálpebra, vai perder volume facial, vai perder volume labial. Isso faz parte do envelhecimento. Nós sabemos hoje que existe o envelhecimento cutâneo, o envelhecimento muscular e o envelhecimento esquelético. Então, o esqueleto craniofacial, ele vai envelhecendo com o passar dos anos. Você vai perdendo o volume do esqueleto. Os seus ossos, eles vão diminuindo de volume. E isso a gente consegue perceber na face. Então, essa maçã no rosto, ela fica uma maçã mais achatadinha, a mandíbula vai perdendo um pouquinho mais a proeminência, você vai perdendo um pouquinho esse ângulo da mandíbula. Então é importante que a gente não faça grandes alterações esqueléticas para que, com o passar dos anos, a repercussão não seja tão grande do envelhecimento. Um ponto muito bonito que a Paula tem é o seguinte: observe como ela tem uma mandíbula bem desenhada e um pescoço bem desenhado. Isso aqui, gira um pouquinho, não sei se o Rafa consegue pegar, isso aqui, olha, a gente consegue perceber muito bem o que é pescoço e o que é mandíbula. Isso protege você de um envelhecimento mais precoce. Porque se vocês observarem, a pessoa que vai envelhecendo, ela vai perdendo contorno facial. E esse contorno, a tendência é que isso aqui aconteça uma queda. Então, as pacientes que querem fazer grandes ressecções de mandíbula, grandes ressecções faciais, é importante que ela saiba que essa ressecção vai ser acompanhada de uma queda. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais você remover o orbital, mais tecido vai acumular nessa região. Então, é muito simples, é proporção. Você tem uma proporção de pele e de músculo e você tem uma proporção óssea. Se você tira o osso, ele vai sobrar músculo, vai sobrar pele. Por mais que a gente levante essa região, com o passar dos anos, ele vai cair. Vai ser necessária uma revisão. Vai ser necessária, talvez, se repetir um lift de sobrancelhas. É interessante que vocês saibam disso, que nenhuma cirurgia é definitiva. A única cirurgia definitiva é a cirurgia esquelética. Uma vez removido o osso não cresce de novo. O osso não volta a crescer. Só que a pele e o músculo, eles começam a envelhecer, eles começam a cair com o passar dos anos. Então, pensem nisso, vai haver necessidade de vocês fazerem pequenos retoques ao longo do tempo, tá bom? O que nós vamos fazer na Paulinha agora? Nós pensamos o seguinte: ela tem, nas fotografias que ela faz, como ela é modelo, nas fotografias que ela faz, sempre fica uma sombra bem discreta nessa região aqui, olha. Uma sombra aqui e uma sombra aqui, olha. Nós vamos fazer uma volumização com ácido hialurônico, que é um produto degradável, então com o passar dos anos ele vai diminuindo. Mas quanto tempo que ele dura? Depende muito do tipo de ácido hialurônico que a gente vai usar e depende da região. Por exemplo, quando você faz ácido hialurônico nos lábios, a tendência é que ele dure menos, porque o lábio ele se movimenta mais. Por se movimentar mais, a tendência é que ele dure menos. Então a gente costuma dizer que em torno de um ano, mais ou menos, é interessante que você faça revisão de lábio. Então, uma vez por ano, você procura seu médico de confiança e faça pequenas volumizações labiais. A região da maçã no rosto, ela dura em média 1 ano e meio, mais ou menos. Obviamente que você não vai esperar 1 ano e meio perder todo o volume para colocar volume de novo. Então, em torno de um ano e pouquinho, você volta ao seu médico e ele faz pequenas volumizações. Dessa forma, você sempre mantém o seu rosto volumizado e evita você aparecer de repente com o rosto volumizado. Eu sempre prezo por isso, sempre oriento as pacientes a fazerem isso, a fazerem volumizações anuais. Então as que moram fora do país, elas podem procurar seus médicos no Brasil ou no exterior e combinar o seguinte: uma vez por ano faz uma revisão. Nem sempre você vai precisar colocar tudo. Vamos pensar que a Paulinha agora vai fazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui.
O ano que vem, quando ela voltar aqui, pode ser que a gente não faça aqui, a gente faça só umas gotinhas aqui, só umas gotinhas aqui. Vai depender muito do bom senso do médico e da queixa da paciente. A queixa da paciente, ela tem que ser compatível com a realidade. Então o médico precisa sentar com a paciente e ver se o que ela pede é compatível ou é indicado de ser feito. Muitas vezes a paciente pede assim, olha, eu quero, doutor, colocar uma maçã bem grande. Se a gente fizer uma maçã bem grande, ela vai ficar travestilizada, ela vai ficar artificial, ela vai perder a naturalidade. Então muitas vezes a gente tenta conversar com a paciente e convencê-la de que aquele procedimento não é o procedimento mais indicado para ela. Porque a ideia leiga nem sempre é a ideia mais perto do real, é a ideia do que realmente é indicado. Tá bom? Então isso eu queria mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Fronto aqui, um pouquinho de volume aqui e vamos fazer um pouquinho de volume nesse queixo, só para embelezar, tá? Que a gente faz das mulheres no dia a dia. Tá bom? Rafa, então acho que era isso que eu queria mostrar e eu agradeço vocês a atenção. A gente volta a conversar outro dia, a Bruna fica aqui ainda porque eu não vou falar com ela. Tá joia? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.